Então, vamos lá, pessoal. Então, mais uma aula de eletiva, né, da astronomia, né? Essa aula refere-se à semana do dia 3 e a 7 de maio de 2021. Então, nessa semana aqui a gente vai falar um pouco sobre a origem do sistema solar, algumas coisinhas, né? E distância entre os corpos. Mas antes de falar disso, a gente tem que falar uma coisa chamada pontos cardeais, que é a localização que a gente usa geograficamente, né, no planeta e, querendo ou não, na própria parte de exploração de Marte, tanto na exploração lunar, ainda também se usa esse conceito também de lado norte, polo sul, polo norte dos planetas. Então, bem assim, que no passado, né, a gente foi utilizando, né, criando a orientação pelo Sol e pelas estrelas. Tá? Então, onde tem o Sol, onde estão as estrelas e até o GPS de hoje. Porque hoje a gente entra naquela questão. Quando você não vai para um lugar novo, desconhecido, é muito importante você saber sua localização, não é mesmo? Tipo, uma pergunta bem simples. Hoje em dia, praticamente todos os smartphones, se você tiver com acesso à internet e tudo, você consegue baixar um mapa e ver na hora, em tempo real, onde você está, para que lado você vai, tudo em cima disso. Mas antigamente a gente tinha que fazer orientação pelo Sol e pelas estrelas, e os mapas iam sendo criados. Então, na primeira parte temos as rosas dos ventos, que é uma linguagem fundamental dos 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, oeste e leste. Então, sempre ficando nessa parte aqui. E, conforme foi indo, veio outros pontos. Então, temos entre o norte, o leste e o nordeste, entre o sul e leste, o sudeste, o sudoeste, entre o oeste e sul, e o noroeste, entre o norte e oeste. E, para ajudar mais ainda, tem mais subdivisões. Que esse aqui, por exemplo, é leste-nordeste, nordeste, norte-nordeste, norte-noroeste, noroeste, oeste-noroeste, oeste-sudoeste, sul-sudoeste, sul-sul-sudeste e leste-sudeste. Então, temos várias nomenclaturas, é capaz de eu ter pronunciado alguma errado ainda no meio do caminho, porque são várias, né? Então, a gente tem todas essas nomenclaturas para fazer o posicionamento. Então, quando a gente fala, vamos olhar ao céu, quando eu der mais para frente eu vou passar algumas coisas, quando tiver um evento astronômico, vamos olhar para o norte-nordeste. Na noite, mais ou menos no horário tal, vamos olhar para o norte-nordeste. No ponto cardeal norte-nordeste. Então, a gente vai olhar para aquela região. Então, é bom saber mais ou menos onde ela pode estar. Aí eu entro com uma questão. O Sol nasce. Onde o Sol nasce? O Sol sempre nasce no ponto cardeal leste e se põe no ponto cardeal oeste? Eis a dúvida. Porque a gente sempre aprendeu que o Sol nasce no ponto cardeal. Mas o correto não é falar ponto cardeal, é falar do lado oeste. Esse leste, né, onde ele nasce, esse põe do lado oeste. Por quê? Aqui é uma imagem do Stellarium, tá, gente? Então aqui embaixo dá para ver é a 5h59 do dia 22 de junho, eu acho. Junho ou setembro de 2021, né? Onde o Sol está nascendo? Ele está nascendo exatamente no ponto cardeal leste. Isso aqui é uma imagem de São Paulo simulada, né? Então esse é o equinócio de primavera. Então ele vai nascer exatamente no ponto cardeal leste. Mas, se a gente for ver no solstício de inverno, que vai ser no dia 21 de junho desse ano, por volta das 6h53, o Sol não está nascendo no ponto cardeal leste, ele está nascendo do lado leste, mas ele está nascendo próximo ao ponto cardeal leste-nordeste. Que ele está nascendo, tá vendo que ele tem essa pequena diferença aqui da onde ele está nascendo. Essa diferença aqui é feita por causa do eixo da Terra, que tem uma inclinação,
Então, vamos ver ele tendo um pouco de deslocamento no seu nascer do Sol. Então, por isso que a gente fala. E na hora que se põe, ele também vai ter um pequeno deslocamento. Então, o que acontece? O Sol, conforme vai passando o ano, deixa eu ver se esse aqui pega legal. Ele pode variar daqui, passando pelo leste no seu nascer e vindo mais ou menos até aqui. Ele pode nascer. Esse aqui é o de inverno. Se fosse o solstício de verão, ele estaria nascendo aqui. E se fosse o equinócio de outono, aí ele estaria nascendo no mesmo ponto. Se fosse o equinócio, nos equinócios ele nasce no ponto exatamente. Se for o solstício, ele vai nascer um pouco mais para as beiradas. Então o que acontece? O Sol ele vai andando para cá, aí depois ele volta e vem para cá, aí depois ele vem para cá. Então ele vai fazendo esse movimento conforme vai passando o tempo. Então ele vai dando essa variação. Já perceberam que, né, tem algum. Vamos lá. Pode já ter acontecido com alguém. Comigo, algumas vezes já aconteceu. Aquela frestinha da janela, em certa época do ano, quando o sol nasce, bate bem aonde a gente põe a cabeça no travesseiro, do nosso lado na cabeceira da cama. Em certa época, em outra época do ano, o sol não bate ali. Então tá aí a posição que o sol tem no seu movimento aparente. O sol, teoricamente, entrando no conceito do sistema solar, ele está parado. Quem está se mexendo é a Terra, tá, gente? Mas no aspecto geral astronômico, está tudo se mexendo. Então ele tem essa diferença. Lembra que eu falei na aula passada que os egípcios fizeram uma estátua lá dentro de um templo, onde que exatamente na época que no horário do nascimento do faraó era iluminado? Era por causa disso daqui, porque eles sabiam exatamente onde o sol vai estar em cada momento. Então, aí ele consegue prever todo esse movimento. Com tudo isso, ainda temos as distâncias, né? Porque falar em metros, quilômetros, na parte de astronomia, não dá muito certo, não. Então, tem um pequeno problema. Então, a gente tem um negócio chamado unidade astronômica, ano-luz e parsec. Vamos ver cada uma dessas três aqui. Então, a primeira que a gente vai ver é a tal unidade astronômica. Não querendo ou não, é uma das que a gente mais usa quando a gente está falando em sistema solar. Que ela nada mais é que a distância do centro da Terra ao centro do Sol. Então, a gente passa aqui o centro da Terra ao centro do Sol. Essa distância aqui a gente chama de unidade astronômica, AU. Em 2012, teve a convenção e foi recalculado tudo e colocaram uma constante de milhão, bilhão. 149 bilhões, 597 milhões, 870 mil e 700 metros. Foi colocado como constante. Porque tem épocas do ano, coisa que a gente vai ver mais pra frente, que a Terra está alguns quilômetros mais perto do Sol e épocas do ano que ela está um pouco mais longe do Sol, porque o movimento planetário, tá o Sol aqui, tá o Sol aqui, e ela faz uma elipse. Então, épocas está mais perto, épocas está mais longe. Então, faz esse movimento muito parecido com o movimento da Lua ao redor da Terra. Então, dá essa pequena variaçãozinha. A grosso modo, a gente fala que está a 150 milhões de quilômetros ou a 150 bilhões de metros. Então, a gente arredonda para 150 para ficar mais fácil o número. Então, essa é a unidade astronômica. Vamos perguntar o que é a unidade astronômica? É a distância média da Terra, do centro da Terra ao centro do Sol. Depois temos o famoso ano-luz. Ano-luz não é medida de tempo, é medida de distância, né? Então, ele trabalhava na distância, né, em que o tempo de um ano, a luz consegue percorrer. Lembrando que a luz tem uma velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz. Então, foi definido então um ano-luz, trabalhando com o calendário juliano, que é o calendário atual, né? Que o ano tem 365,25 dias. Então, a gente pega isso,
divide por segundos, faz toda aquela convenção e vamos encontrar quanto que um quilômetro, quanto que um feixe de luz, né, uma partícula de luz ou um comprimento de onda de luz, um quantum, vamos usar a palavra quantum, que é a unidade, né, para esse caso, né, que pode ser tanto uma partícula, tanto uma onda, que entra naquela dualidade onda-partícula, vamos chamar um quantum de luz, viaja nesse período de dias, sendo que ela tem essa velocidade. Então, aproximadamente, ela viaja... Aqui, ó, a velocidade da luz, né? Que eu coloquei aqui, tá? Não tinha visto, estava aqui embaixo. Então, ela viaja 1.000, milhão, bilhão... Opa, vamos lá. De novo. Milhão... Peraí, vamos lá. 1.000, milhão, bilhão, trilhão... E deve ser quartilhão, sei lá como chama esse número, quartilhão. Então é 9 quartilhões, 460 trilhões, 730 bilhões, 472 milhões, 580 mil metros. Aí aqui já está em quilômetros, né? Então muda um pouco a unidade. Então essa é o tanto que... Lembrando que eu li em metros, né? Mas eu acabei escrevendo em quilômetros aqui. Não vou fazer a edição do vídeo. Então tá aqui. E aproximadamente 63.241 unidade astronômica é o espaço que a Terra anda. Então ela pode... em um ano a luz pode ir e voltar o Sol mais de 63 mil vezes. E isso dá aproximadamente 0,3 parsec. É outra unidade maluca. A nossa Via Láctea, a gente estima que tem por volta de 160 mil anos-luz de diâmetro, onde o Sistema Solar se encontra. Aí temos o planeta Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea, o aglomerado, e assim vai todo o nosso universo conhecido. Então a Via Láctea, que é o nome da nossa galáxia, tem aproximadamente 160 mil anos-luz, que dá tudo isso aqui de quilômetros aproximadamente. Então, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quartilhão, quintilhão, sei lá, 1,5 quintilhões de quilômetros. Que, como chega a esses números muito grandes, né? A gente usa a notação científica. Então, se a gente fosse usar a notação científica, era 5 vezes 10, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 quilômetros seria o tamanho da nossa Via Láctea. Então está aqui a unidade parsec. É uma unidade astronômica que é a representação relacionada a uma estrela. Então a gente pegou o diâmetro, a volta que a Terra dá em volta a volta de um ano da Terra ao redor do Sol, né? Então, ou seja, está aqui, né? Então, a Terra está aqui do outro lado, de novo, né? Então, isso aqui tem uma unidade astronômica e traçamos um triângulo usando o Sol como ângulo reto. O Sol é o nosso ângulo reto. Até uma estrela. Aqui que a gente tem uma posição de uma estrela que está exatamente no ângulo do Sol. E fomos abrindo essa aqui. Ou seja, o arco de um segundo que tem isso daqui até chegar a essa estrela. Aí pegamos essa distância aqui. Essa distância está o parsec. Isso aqui em sala de aula, depois eu faço até um vídeo só explicando isso aqui. Eu vou até depois procurar um vídeo melhor explicando o que é a unidade de parsec. Vou colocar depois aqui. A gente tem aproximadamente tudo isso aqui de quilômetros numa unidade parsec, ou 206,26 anos-luzes, né? Ou metros, 3 vezes 10, 30 vezes 10 a 15 metros. Aí tem as outras unidades, né? Então, é praticamente isso, a unidade parsec. Então, depende muito da astronomia. Se for uma coisa muito longe, a gente pode usar a unidade parsec, que fica mais fácil. Aí tá aqui, universo, onde estamos? Estamos aqui, na Terra.
Vou fazer o caminho ao contrário dessa imagem. Estamos aqui na Terra, que está no Sistema Solar. Que o Sistema Solar está num dos braços da Via Láctea. Que a Via Láctea está num grupo local de galáxias que está num supercluster local de galáxia que está no universo. Então, se a gente for ver, nós mesmos estamos em algum ponto aqui na Terra. Estamos em algum ponto aqui na Terra que, se for comparado ao universo, a unidade é muito pequena. Aí entra aqui. Essa aqui é um resumo dessa parte, tá, gente? Só para eu chegar onde eu quero, porque depois eu vou fazer uma aula só especificamente disso. Então, o aglomerado estelar, né? Então, é o surgimento das estrelas. Então, a gente acredita, até pelas informações que temos da ciência, de análises, tudo, né? Que o nosso sistema solar surgiu muito próximo, praticamente junto com o nosso Sol. O Sol está escrito errado aqui tem que ser letra maiúscula, depois eu corrijo para enviar para vocês. Que é de aproximadamente, a idade do nosso Sol é de 4,6 bilhões de anos, que é praticamente a idade do nosso Sol. Ele veio da onde? Ele veio de uma nuvem. Uma nuvem. Pode ter sido uma nebulosa, pode ter sido N coisa. Não vou entrar nesse... Que ela entrou num certo colapso por causa da sua quantidade de matéria, seja ela energia e matéria. Entrou num colapso que começou a fazer fragmentos. Que começou a aglomerar. Que isso aí deu início a tal protoestrela. Aí que vem o Sol. O Sol está nessa classe aqui, de protoestrela. Então ela está aqui, o nosso Sol. Você pode ver, se tiver aqui, tem um certo tamanho, se tiver aqui, tem outro tamanho. Então ele ficou mais ou menos aqui, e surgiu essa protoestrela, que atualmente o Sol está aqui, na conversão de hidrogênio para hélio, que é o que está queimando. Depois ele vai queimar tudo, vai virar uma gigante vermelha, que é onde vai engolir a Terra. Mas isso aí fica para a aula de Sol, que eu tenho uma aula só para falar sobre essas partes aqui de estrelas, formações estelares. Então, o Sol veio aqui, então, ou seja, foi criado nessa época. O que acontece? A nebulosa toda de massa, né, ficou lá, ficou passando e criou uma certa massa de gás. Essa massa colapsou na gravidade, que eu tinha comentado, e começou a dar o giro. Esse giro foi indo até que começou a fazer um achatamento, praticamente virar uma panqueca, ter um achatamento por causa da rotação. E com isso foi criando onde estava a massa central, foi o nosso Sol, o surgimento do nosso Sol, e as partículas que eram ao redor foram girando, criando os tais protoplanetas, que daria início aos planetas do Sistema Solar. Então, a região mais externa, com a menor temperatura, onde o material ficou volátil, e na parte com maior temperatura, o material teve menos perda volátil. Então, ele ficou mais sólidos. Então, está mais ou menos aqui. Isso aqui é uma imagem artística, né, de como seria, né, o Sol e toda aquela nuvem de poeira, de gás. Aí ele começaria a criar as tais planetas, que são essas bolinhas aqui, que aí é criando todos os planetas até chegar, por exemplo, no nosso planeta Terra, Marte, Vênus, Júpiter e assim vai, todos os outros planetas. Então, por causa desse giro aqui, que foi criando os planetas. E com isso, passando esses bilhões de anos, então veio a configuração que hoje falamos que é o nosso Sistema Solar, que é o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Claro que temos outros planetas. Temos um planeta aqui que é Ceres, temos Plutão e outros planetas também. Atualmente, nosso Sistema Solar é composto por isso daqui. Uma estrela, que é o Sol, 8 planetas, que são esses daqui, sendo 4 planetas terrestres, maciço, né, de rochoso, e 4 planetas gasosos. Satélites naturais, que são luas, aproximadamente 240, até quando eu criei esse slide,
5 planetas anões, 3.600 e poucos cometas, 2 milhões de asteroides, 7 centauros, 197 objetos translutorianos e aproximadamente 214 mil objetos que estão por aí no nosso sistema solar, que faz o nosso sistema solar. Depois eu também vou ter uma aula só específica, né? Aí eu vou estar falando o que seria os centauros, dando a classificação de cada planeta, como seria. Então, calma que ainda vai chegar essa aula. Então, a localização, onde está o nosso... Se alguém perguntar o endereço para vocês, a gente pode falar, qual é o seu endereço? O seu endereço é a nuvem interestelar local, da bolha local, do braço de Órion, da Via Láctea. Aí você entra sistema solar, planeta Terra, continente América, subcontinente América do Sul, país Brasil, estado São Paulo, cidade São Paulo, bairro Jabaquara, onde eu moro. Então, aí você poderia fazer desse jeito, passar seu endereço. Acho que a pessoa não ia curtir muito você começar lá em algum lugar, mas vai saber onde é se você precisar passar o endereço completo, né? A estrela mais próxima é a Alpha Centauro, que está aproximadamente 4,5 anos-luz, 4,25 anos-luz da gente, né? E depois a Alpha Centauro, 4,7 anos-luz. O sistema planetário que também está mais perto é o de Centauro, né? O eixo, né, de tamanho no nosso planeta, né, querendo ou não, Netuno é o planeta mais longe, que ele tem a maior órbita. Quando eu mostrar a órbita de Netuno, vocês vão ver, né? Tem aproximadamente 30 unidades astronômicas. E o cinturão, a distância do cinturão de Kuiper, que é onde a gente delimita o final do nosso sistema solar. É uma nuvem de rochas, gases e tudo mais, né? Um cinturão que nem tem esse entre Marte e Júpiter, que tem o cinturão de asteroides, e tem o cinturão de Kuiper, que está mais para frente, que está a 50 unidades astronômicas da gente, que no raio, né? E a órbita em torno do centro da galáxia, lembra que a gente tem a galáxia, né? Está a uma distância de aproximadamente mais ou menos 27 mil anos-luz, que a gente está do centro da galáxia. E nossa velocidade que a gente roda ao redor do centro da galáxia é de 220 km por segundo. Só para vocês terem uma ideia. O sistema solar, para ele dar uma volta completa ao redor da galáxia, acredita-se que ele leva entre 225 a 250 milhões de anos para dar uma volta completa ao redor da galáxia. Então, se a Terra leva 1 ano para dar a volta ao redor do Sol, o conjunto Sol-Terra, o sistema solar, leva entre 225 e 250 milhões de anos para dar a volta, né? E tá aqui mais ou menos a nossa configuração. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, em unidade astronômica, né? Sol, aí tem os outros planetas, aí tá a Terra aqui. Marte, Júpiter, tem o cinturão de asteroides. Aqui deu 10 unidades astronômicas até Saturno. E vem vindo o cinturão de Kuiper. Aí depois tem a tal nuvem de Oort, que é uma nuvem que um dia talvez conseguimos mandar alguma coisa para lá. A gente já conseguiu mandar coisas para fora daqui já. Tem coisas nossas que você tá por aqui já, tipo a Voyager, tá por aqui em algum lugar nesse período, nesse pedaço aqui que é a Voyager, que ela foi lançada em 1972 e 1973. Elas estão viajando pelo espaço e elas estão por aqui. E depois está aqui a tal Alpha Centauro. Então tá aí alguns videozinhos, pessoal, que eu coloquei só para algumas curiosidades. Claro que ainda está a série Cosmos, né? Também. Do Nerdologia, onde tudo começou. E aqui, esse aqui é legal, que mostra mais ou menos a escala de tamanho das coisas no sistema solar. Então, vocês podem ver que a Terra está aqui, já passou alguns planetas, e que tem outras coisas que vão vir aparecendo para falar sobre o nosso sistema solar. Então, depois esse slide já vai estar também disponível no Classroom.
E durante a semana eu ponho também alguma atividadezinha tipo Forms, do jeito que vocês já estão acostumados, para registrar a aula e gerar nota, tudo para vocês. Então, até mais, pessoal. Vocês têm meus contatos aí. Qualquer coisa, entre em contato pelo próprio Google Classroom. Até mais.